Quantos de vocês estão com expectativa de grandes coisas? Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Aleluia. Glória. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. 2026, estamos com expectativa de grandes coisas. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Indo para outro nível. Louvado seja Deus. Aleluia. Sempre há mais. Sempre. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu apenas agradeço a Deus por essa oportunidade de compartilhar e ser uma bênção e apenas servir o meu homem de Deus em qualquer capacidade que eu puder. Eu agradeço a Deus. Isso não somente é um privilégio, mas é uma honra. Louvado seja Deus. É uma honra poder estar aqui diante dos meus irmãos e irmãs em Cristo. Amém? Aleluia. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos entrar na oração, uma oração muito rápida e depois vamos entrar direto na palavra. Amém? Pai, nós apenas te agradecemos, Senhor Deus, aleluia, porque esse é o dia que o Senhor fez. Nós vamos nos alegrar e ficarmos felizes nele. Vamos demonstrar os louvores daquele que nos chamou da escuridão para a sua luz maravilhosa. E te agradecemos, Senhor Deus, aleluia, pelo nosso homem de Deus e a família dele, Senhor, aleluia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem uma cerca de proteção ao redor deles. Proteja eles o tempo todo, Senhor, aleluia. E, Senhor Deus, como o nosso homem de Deus falou no último domingo, Senhor, que, sabe, ele precisa proteger a unção dele. E nós estamos aqui para também ajudar a proteger a unção dele. E agradecemos a Deus por isso. Te agradeço, Senhor Deus, para que o Espírito Santo apareça aqui, porque se ele não aparecer aqui, eu vou cair com a cara no chão. Então, eu estou apenas me apoiando e completamente dependente dele. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho realmente tido um tempo maravilhoso nesses momentos de festas de fim de ano com todos os meus netos. Tivemos um tempo maravilhoso com os meus netos. Isso foi na sexta-feira, após o Natal. Eles queriam andar no meu carro. Então eu conectei meu carro com o meu trator e andei com eles ao redor do meu terreno enorme que eu tenho. Eles adoraram, tiveram um tempo maravilhoso. Eu não estava nem pensando em ver meu telefone, nem sabia onde meu telefone estava. Eu acho que mais ou menos ao redor de 5h30, 6 horas, quando tudo começou a ficar mais calmo, peguei meu telefone, olhei e vi que tinha uma ligação. E quando eu liguei de volta, era aqui do escritório central. O escritório central falou: o apóstolo disse que você vai pregar na quarta-feira. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Sabe, uma das coisas que eu aprendi é, sempre esteja preparado, sempre esteja pronto. Mas muitas vezes, e isso já aconteceu mais de uma vez, o Espírito Santo realmente ele me alerta para ficar, sabe, consciente, alerta. Você pode ser chamado na semana que vem ou na outra. E na maioria das vezes é dessa maneira que tem acontecido, sabe? E na verdade, essa é uma das coisas sobre as quais eu quero falar hoje. Porque no domingo antepassado, foi no domingo quando tivemos o batismo, o apóstolo falou sobre desenvolver um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. E uma das coisas que o irmão Larry mencionou no último domingo, ele falou: você não vai receber nada novo aqui. Então, se você tiver com expectativa de uma revelação nova, é melhor você ir lá na igreja do outro lado da rua, porque, sabe, eu creio em seguir a mesma veia e os mesmos passos do meu homem de Deus. Sabe, quando ele vira à direita, eu viro à direita. Quando ele vira à esquerda, eu viro à esquerda. Eu tento permanecer o mais próximo que eu posso do ensino dele. Na verdade, eu nem tiro tempo para... E eu não estou falando nada contra, ruim, sobre... Eu apenas não ouço nenhuma outra pessoa, sabe? O único ministério, o único homem de Deus que eu ouço é o meu homem de Deus e as pessoas que estão dentro da organização. Porque eu sei que você ali vai estar recebendo o ensino correto, bom, e eu sei que será bem manejado, e eu sei que estará alinhado com o governo apostólico. Isso é extremamente importante, amém? Muito bem.
Muito bem. Abra comigo na sua Bíblia, no livro de Jó. Jó capítulo 22. Como eu mencionei mais cedo, 22 e 21. Como eu mencionei antes, nós vamos estar falando... O título da minha mensagem, se você precisar de um, é Familiarize-se com Ele. Familiarize-se com Ele. É extremamente importante que nós aprendamos a nos familiarizar com Ele e estejamos em paz para que o bem possa vir sobre nós. Eu olhei a palavra familiarizar e realmente me abençoou, sabe? Na sociedade do dia a dia, a palavra se familiarizar, prazer em te conhecer, me familiarizar com você, talvez alguém te apresente a outra pessoa, e muitas vezes é um tipo de familiarização casual. Talvez você veja a pessoa novamente, talvez você não veja a pessoa novamente, mas você está apenas sendo cordial. Mas quando eu olhei uma definição bíblica para a palavra familiarizar-se, ele fala para você chegar no conhecimento de primeira mão, chegar no conhecimento pessoal, pessoalmente, como um relacionamento de marido e mulher. Eu vou te dar, eu estava pensando sobre isso, quando eu pensei sobre um relacionamento de marido e mulher, se você pegasse 10 mulheres e as colocassem aqui na frente e fizesse com que cada uma delas lessem o mesmo versículo e uma dessas mulheres fosse minha esposa e tivesse me colocado um tapa-cega e fizesse com que eu andasse na frente de cada uma dessas mulheres, quando eu chegasse na minha esposa, eu ia falar, essa é minha esposa. Por quê? Porque eu sou familiar com ela, eu conheço a voz dela, sabe? Todo mundo pode estar lendo o mesmo versículo, mas quando eu chego perto dela, essa é a Robin, eu conheço essa voz, sabe por quê? Porque eu tenho 43 anos de familiarização com ela, de comunhão. Deixa eu continuar com a definição. Ele fala chegar no conhecimento pessoalmente. Também fala se tornar profundamente familiar, conhecer intimamente, amém? Desenvolver um relacionamento pessoal próximo com ele ou com o Espírito Santo. Então, no título da mensagem dessa noite, nós estamos procurando aqui ver o desenvolvimento de nos tornarmos familiares com o Espírito Santo. E ainda que saibamos quem o Espírito Santo é, nós sempre podemos nos tornar mais familiarizados intimamente, profundamente com Ele. E a razão pela qual você vai querer ficar mais familiarizado intimamente, profundamente com Ele é porque você vai querer conhecer a voz dEle. Você vai querer conhecer a voz dEle. Isso é crucial na sua vida. Isso é crucial para o sucesso em cada área da sua vida. É conhecer a voz de Deus. Conhecê-la e obedecê-la. Você precisa... eu não quero passar à frente de mim mesmo, mas Deus, ao longo dos anos da minha vida cristã e empenho, fez com que eu quase quero usar a palavra que às vezes o apóstolo costumava usar anos atrás. Eu fui treinado como Tarzan ao ouvir a voz de Deus. Quando você fala treinamento de Tarzan, sabe? O Tarzan tinha essa corda que ele se pendurava de árvore em árvore, sabe? E quando você é treinado como Tarzan, você joga a corda e fala, você pegou. Sabe? Quando eu recebi a ligação, você vai pregar na quarta-feira, vai com a pregação. Mas quando eu falo treinamento de Tarzan... Deixa eu dar uma pré-referência aqui, deixa eu terminar essa definição. Isso implica mais do que apenas um conhecimento superficial, sugerindo um alinhamento, alinhando a sua vontade com a vontade de Deus, entendendo os caminhos dele e vivendo em harmonia com ele para a paz e bênção, para a paz espiritual e bênção. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus e eu sabia que aquilo era a voz de Deus, naquela época eu realmente não sabia, mas eu sabia que eu tinha ouvido uma voz. Eu não sabia de onde a voz estava vindo, ainda que eu pensava que sabia. Deixa eu explicar. 2 semanas atrás tivemos o batismo, como todo mundo sabe. Tivemos mais ou menos 20 pessoas que foram batizadas. Isso sempre me traz à memória o meu batismo, quando eu estava na Igreja Batista. Eu lembro que sentávamos lá na fileira da frente,
tinham certas coisas que você precisava fazer para se certificar de que você estava pronto para o batismo, sabe? Algumas pessoas teriam uma viagem ou uma experiência com Deus, mas até eu creio que mesmo naquela época eu tive uma experiência com Deus, porque naquela noite, depois que eu fui batizado, eu tinha um tio que sempre, aos domingos à noite, a gente ia comprar sorvete, ele ia comprar sorvete para mim. A gente ia sempre ganhar sorvete no domingo à noite. Eu penso que era um carro Buick, tipo de carro, eu não lembro. Mas naquela época, os carros tinham tração nas rodas traseiras e você tinha um eixo de transmissão que passava pelo centro. Então tinha uma lombada no meio do carro. E eu tinha 8 anos, então eu estava sentado na lombada, bem em frente ao rádio. E, sabe, eu estava ouvindo as conversas, ouvindo o rádio e de repente eu ouvi essa voz falando comigo: filho, eu te amo, eu morri por você, eu te amo, sabia? Jesus te ama. E eu estava olhando ao redor, sabe? E eu falei: isso está vindo do rádio. Mas não, a música estava vindo do rádio, então não era o rádio. E eu não sabia na época, mas o Espírito Santo começou a falar comigo. E porque eu havia feito comprometimento por Cristo e o meu espírito estava aberto para o espírito dele, agora, com a idade de 8 anos, ele estava tentando se comunicar comigo, tentando me levar na direção certa, sabe? Mas no dia seguinte, sabe, eu tenho 8 anos, estava brincando, andando de bicicleta, fazendo todas as coisas que uma criança de 8 anos de idade faz. Eu não pensei muito sobre isso, então eu deixei de lado isso. Nunca esqueci, mas deixei de lado, sabe? Então, eu não vou falar que Deus não falou mais comigo, mas eu não estava ouvindo, sabe? E não foi até quando eu tinha mais ou menos 19 anos, como um estudante na Universidade do Sul, quando eu redediquei minha vida ao Senhor e eu fui cheio do Espírito Santo, que o Senhor começou a falar novamente. A mesma voz. Uma coisa que eu quero falar, e eu não quero sair muito do trilho aqui da mensagem, mas uma coisa que eu quero falar, uma vez que você ouve a voz dele, você conhece a voz dele, sabe? E eu lembro, depois que eu fiquei cheio do Espírito Santo, no dia seguinte eu estava caminhando pelo campus, voltando da minha aula, e ele começou onde ele havia deixado quando eu tinha 8 anos de idade. Filho, eu te amo, eu morri por você. E tanta paz que veio sobre mim. E uma das coisas que eu fiz, só porque eu desgostava disso, eu tirava tempo para orar no Espírito Santo, muito no Espírito Santo. Quando eu ia para a aula, quando eu estava na minha aula, às vezes eu sentava lá e ficava meditando. E durante aqueles momentos, Deus começou a falar. E eu comecei a reconhecer e me tornar familiar com a voz dele, sabe? Uma das coisas que eu quero encorajar, eu sei que eu estou falando o que você considera a vanguarda, vocês fiéis e os remanescentes que vão estar aqui sempre às quartas-feiras e aos domingos e às quintas e toda reunião, conferência especial, mas, sabe, uma das coisas que eu quero enfatizar é a importância de passar tempo orando no Espírito Santo e dando a Deus a oportunidade de falar com você. Não sempre, sabe, você ore, definitivamente ore. Mas depois de um tempo, fique quieto, fique aquietado. A Bíblia fala para se aquietar e saber que eu sou Deus, que Ele é Deus. Sabe, você precisa conhecer Deus por você mesmo e saber quando Ele está falando com você, porque a sua própria vida pode depender disso. Sabe, Ele está te dando instruções, te falando para virar à direita ou virar à esquerda. Não vá aqui, não vá lá. Eu lembro uma situação, eu estava saindo da igreja e tinha acabado de sair da interestadual, da Essen Lane, que tinha um posto de gasolina Chevron, eu não sei o que é lá agora, mas na época era um posto de gasolina da Chevron, perto da Waffle House, e ninguém estava lá no posto de gasolina. Eu era o meu único carro, era o único lá. Eu lembro de um rapaz andando, passando pelo estacionamento, andando para o posto e indo em direção ao Waffle House, restaurante. Eu estava lá, saí da minha caminhonete, estava enchendo de gasolina meu tanque, sabe, tentando ter o máximo de gasolina que eu consigo. Aí, de repente, o Espírito Santo falou: olha nessa direção. Eu olhei e aquele mesmo rapaz que ele havia virado começou a voltar. E imediatamente o Espírito Santo falou: pare de colocar gasolina e entre na caminhonete agora. E eu estava assim: deixa, eu consigo pelo menos pegar mais um galão aqui de gasolina. Ele falou: não, pare agora. Então, no momento que eu tirei lá, eu entrei no meu carro,
o homem começou a correr em direção a mim. Então eu entrei no meu carro, tranquei as portas. Quando eu liguei a ignição, ele estava batendo na minha janela, sabe? Eu estou falando isso porque o Espírito Santo me alertou e me falou: ei, você já tem gasolina suficiente, entra no seu carro e vai embora, sabe? Não sei quais eram as intenções dele, mas ele não fez o que é que ele tivesse intencionando fazer. Disso que eu estou falando, esse é apenas um exemplo pequeno, sabe? Eu posso continuar dando vários exemplos, mas eu estaria desperdiçando bastante do meu tempo precioso aqui, então eu não vou ficar falando muito, mas é por isso que é extremamente importante ouvir e conhecer a voz de Deus e obedecer instantaneamente. Isso é extremamente importante, você precisa obedecer. Quando o Senhor te fala algo, eu vou usar essa ilustração. A obediência parcial é desobediência. Em outras palavras, não fazer tudo o que ele te falou para fazer, sabe? Um pouquinho meio que, quem foi? Foi o rei que Deus havia falado para ele matar todos os amalequitas e todas as coisas, e ele salvou o rei, salvou o melhor das ovelhas, sabe? Isso é obediência parcial. Ele matou todo o restante das pessoas, mas ele deixou algumas, não matou algumas. E o profeta Samuel falou para eles serem matados todos. Mate tudo, os filhos, as ovelhas, os bodes, sabe? Mas ele guardou o melhor, sabe? Isso foi desobediência. Sabe? A Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrifício, sabe? Então, a obediência parcial é desobediência. A obediência atrasada, quando você atrasa, você não faz naquela mesma hora, isso é desobediência. Imagina que eu tivesse atrasado a minha obediência. Eu estava tentando atrasar para pegar mais gasolina lá, mas imagina que eu tivesse atrasado, sabe? Quem sabe? Eu nem vou falar. Mas eu fui e fiz o que Deus me mandou fazer, amém? Ok. Muito bem. Deixa eu continuar. Vamos agora para o livro de Isaías. Isaías capítulo 18. Isaías 18. Quando você chegar no 18, vai ser 18:1. Não, desculpa, 1:18. Eu reverti aqui, eu falei o contrário. Eu quero Isaías 1, capítulo 1, versículo 18. Ele fala, em Isaías capítulo 1, versículo 18, na versão King James ele fala: chegue e de lá. Desculpa. Então sim, vinde e arrazoemos, diz Yahweh. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei, e fores obedientes, comerei o melhor da terra. Versículo 20. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Agora, a versão amplificada ilustra isso de uma forma um pouco diferente. Deixa eu ver. Aqui está. Não a versão amplificada, a versão paixão. A Bíblia, a versão paixão, fala: vem agora e façamos uma deliberação com cautela, consideremos os próximos passos a serem tomados juntos. Ele fala: Yahweh te promete de novo e de novo, que ainda que seus pecados ou suas deficiências, limitações, você errar o alvo, ainda que seus pecados sejam manchados como escarlate, eu os clarearei para ficarem completamente como neve que acabou de cair do céu. Ainda que eles sejam profundamente vermelhos, eles serão feitos brancos como a neve. Se você estiver disposto e for obediente, ouça minha voz, obedeça, você vai ter um banquete e as bênçãos da obediência serão suas. Você vai ter uma colheita de obediência, mas se você for cabeça dura e se recusar a obedecer, a espada comerá você ao invés disso.
a boca do Senhor falou. Sabe? O que Deus estava me mostrando através desse versículo em Isaías, sabe? Quando Ele quer conversar com você e deliberar, não é tanto a você e Ele falando, porque não tem nada que você possa falar que Ele já não saiba, sabe? Então, mas Ele quer deliberar com você, pensar junto com você, para começar a te mostrar quais são os planos dEle, quais são os propósitos dEle para a sua vida, quais são os planos e propósitos dEle para a sua vida. Então, quando Ele fala, vamos deliberar aqui juntos, vamos pensar, ainda que talvez você tenha errado o alvo, tudo que o pecado é errar o alvo. Se você já jogou dardos ou arco e flecha, tem um alvo que você tenta alcançar. Quando você joga a flecha, se você não alcançar lá um alvo, você erra o alvo. Então, mas você vai ficando melhor e melhor, você vai ficando mais e mais próximo daquele alvo lá no centro. O que tentamos fazer ao nos familiarizar com Deus, nós queremos ficar mais e mais próximos daquele alvo, o máximo possível, o máximo de ouvir Deus, de entender a voz dele, conhecer a voz dele, o máximo disso possível, porque quando isso acontece, bênção e frutificação, alegria, paz, vitória serão suas recompensas. Porque quando você começa a obedecer a Deus, servir a Deus na capacidade que Ele quer que você faça, você não tem como evitar ser abençoado. Você não consegue evitar, mas vai ser abençoado. Eu estou te falando o que eu sei. Como eu falei, sabe? Quando eu primeiro ouvi a voz de Deus, eu tinha mais ou menos 8 anos. Depois, eu nunca havia... talvez ele podia estar falando entre 8 e 19, mas após 19 anos eu comecei a ouvir a voz dele mais. E algo aconteceu. Uma fome e uma sede foi desenvolvida em mim. Vamos agora para o livro de João. João capítulo 7. O livro de João, João capítulo 7. O versículo 37. Um versículo muito familiar. É um versículo muito familiar. João 7 e 37. Amém? Ele fala aqui em João 7, 37. Isso está profetizando sobre o Espírito Santo. Mas ele fala algo aqui, uma palavra-chave que eu quero pontuar. Ele fala, no último dia, o grande dia da festa, Jesus ficou de pé, clamando e disse, se alguém tiver sede, essa é a palavra-chave, se alguém tiver sede, deixa ele vir até mim e beber. Você precisa estar com sede das coisas de Deus. Ele falou, aquele que crer em mim, como as Escrituras falam, aquele que crê em mim, como as Escrituras falam, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas isso ele falou do Espírito, que eles que criam nele haveriam de receber, porque o Espírito Santo não ainda fora dado, porque naquela época Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas ele fala, se alguém tiver sede, você precisa estar com sede das coisas de Deus, sabe? E durante aqueles anos de adolescência, indo para meus anos de adulto, eu comecei a ficar com sede de Deus. E o que eu lembro com tanta clareza e vividamente foi Deus naquela época começando, porque agora eu estava ouvindo a voz dele com mais clareza, com mais pontualidade e obedecendo em certas áreas, ele começou a direcionar meu caminho. Agora, eu tinha um caminho preparado diante de mim, mas não era o caminho que Deus queria que eu andasse. Eu me formei em psicologia e eu estava desejando fazer uma pós-graduação, eu estava indo muito bem nos meus estudos, mas de repente Deus falou, não, essa não é a minha vontade para você, sabe? Então eu precisei deixar isso de lado. E depois que eu me formei, eu quis fazer a faculdade bíblica em Tulsa, Oklahoma. E eu lembro, eu já compartilhei essa história antes, eu estava escrevendo, isso foi lá na época quando as pessoas, na verdade, escreviam cartas de verdade, sabe? Em papel. Agora a gente manda mensagem de texto, mas eu estava escrevendo no papel, com caneta, a minha noiva, na época, que é minha esposa hoje, e eu falei para ela que eu estava planejando fazer o centro de treinamento, a REMA, depois que eu me formasse na faculdade. Quando eu comecei a escrever a palavra, eu não conseguia escrever. As minhas mãos começaram a tremer, sabe? Tremer. E eu parava um pouquinho, sacudia assim de lado para talvez os meus nervos, sabe? E eu começava a tremer novamente. Mas depois eu fiquei parado lá, comecei a louvar, orar, falei assim, o que está acontecendo aqui? Tem algo que não está certo. E quando eu comecei a louvar Deus, Deus começou a me mostrar, essa não é a minha vontade perfeita para você.
E naquela época, sabe, eu não sabia, eu não conhecia nenhum outro college, faculdade bíblica para eu ir. Talvez não seja chamado, então eu não vou. E quando eu voltei, sabe, eu posso te falar que isso foi um processo de 30 minutos, porque até mesmo o rapaz que compartilhava o quarto comigo não podia entrar no quarto, porque ele falou que estava com um quarto cheio, todo anuviado. Ele tentou abrir a porta, ele falou, eu não consigo entrar. E 5 minutos depois, ele ficou lá perto do armário, que estava em frente do quarto, e ele orou, ele também era salvo, cheio do Espírito Santo, ele orou comigo e falou, o que está acontecendo? Eu falei, Deus falou para mim que eu não vou pro Rema, mas foi tudo sobre conhecer a voz de Deus e entender a liderança dele. E uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos é que quando você começa a ficar com sede de Deus e ter fome dele, começa a buscar a face dele, as direções dele para a sua vida começam a ficar mais... Deixa eu ver o que eu tenho aqui escrito. As direções começam a ficar mais claras. Porque agora você está em direção, andando no caminho que ele preparou para você. Você está no caminho, nas direções que Deus quer que você vá. Então, agora ele começou a orquestrar e começou a fazer coisas ou permitir você ver coisas com mais clareza. Mas a chave é permanecer faminto. Você precisa permanecer faminto. Você nunca pode simplesmente falar, eu já estou com o suficiente de Deus aqui. Eu já estou onde eu preciso estar. Não, você precisa continuar a se empenhar para mais. Isso é extremamente importante. O que eu quero fazer agora, porque eu quero me certificar de que eu cubro aqui as escrituras que eu preciso cobrir. Vamos para o livro de João e vamos ver João capítulo 10. Esses são versículos familiares, o apóstolo já leu para 2 semanas atrás, ele os leu para nós, eu estou apenas fazendo as mesmas coisas que ele faz aqui, João capítulo 10, mas o que eu vou fazer agora é compartilhar alguns versículos pertinentes ao Espírito Santo, e algumas das coisas que o Espírito Santo foi enviado para fazer, amém? Muito bem, vamos agora ver João 10, 3, ele fala, a ele o portal é aberto, e as suas ovelhas ouvem sua voz, e ele as chama, suas próprias ovelhas pelo nome, e as lidera para fora. Isso é algo que o Espírito Santo fará. Ele vai chamar o seu nome, ele vai te liderar para onde você precisa ir, porque como ovelhas, nós precisamos estar ouvindo a voz de Deus. Versículo 4. E depois ele as coloca lá, suas próprias ovelhas, e vai diante delas. E as ovelhas o seguem, porque elas conhecem sua voz. E o estranho elas não seguem, mas fogem do estranho, porque elas não conhecem a voz do estranho. Agora, não falou que elas não podiam ouvir a voz do estranho, falou que elas não conhecem, não são familiares com a voz do estranho. Teve um momento, e eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é irrelevante, que eu ouvi duas vozes numa noite. A primeira voz eu estava num lugar onde não era para eu estar, eu era salvo, cheio do Espírito Santo, e eu ainda era carnal. A primeira voz falou, vai, faça. Agora, eu estou parafraseando, em outras palavras, faz o que quer que você esteja planejando fazer, vai e faça. Mas depois a segunda voz falou, levanta do chão e senta no sofá. Agora você preenche as lacunas, ok? Mas eu levantei do sofá e eu me senti estranho, mas a segunda voz foi mais autoritativa. E eu ouvi essa voz, igual eu estou falando com vocês agora, a outra pessoa no ambiente não ouviu nada, mas o Espírito Santo falou, levanta do chão e vá sentar no sofá. Eu falei, ok, sim, o que eu vou fazer agora? Ele falou, pegue lá sua fita de que você tem aí e comece a testemunhar. Então eu testemunhei uma jovem, comecei a testemunhar para essa jovem, falar de Jesus para ela, e de repente ela eventualmente foi salva, ficou cheia do Espírito Santo. Mas eu estou falando isso porque Deus, naquela época, estava começando a direcionar a minha vida de maneiras que na época eu não podia entender muito, sabe? Ele estava me guiando para fora, longe de pessoas que não era para eu estar perto, por causa de influências ruins e por causa que seus destinos estavam indo numa direção diferente do que o destino que Deus tinha para mim, sabe? E teve outros incidentes
onde eu estava no lugar que não era para eu estar também. O Senhor falou, não, não vá lá, não faça isso. E depois deu... e teve incidentes onde o Senhor simplesmente falou para mim claramente, com clareza, quem minha esposa ia ser. Eu lembro que eu estava orando, eu falei, Senhor, obrigado por uma mulher de Deus, sabe, minha esposa não gosta que eu fale muito sobre ela, mas como o irmão Léo estava falando domingo, eu agradeço a Deus, sabe, por uma mulher de Deus, sabe, mas eu havia orado, eu pedi a Deus, Senhor, eu te agradeço por alguém que conhece a palavra e te ama e quer te servir. E, sabe, eu não quero ninguém que eu precise treinar e fazer com que a pessoa chegue até... não quero ficar com um jugo desigual, sabe? Eu estava sério, eu queria alguém que já era conhecedor, para que possamos crescer juntos, sabe? Eu lembro que teve um incidente, ela e eu estávamos juntos com 3 ou 4 outras pessoas, e esse rapaz tinha um carro muito velho que mal andava, e o carro parou de funcionar no meio da Plank Road, e não podia iniciar o carro novamente. Todos os cristãos estavam impondo as mãos no carro, começa no nome de Jesus, o carro pega no nome de Jesus, sabe, fazendo essas manobras assim, e eu e ela, a gente ficou lá de pé do lado, ela olhou para mim, ela falou, você está pronto para ir? Eu falei, sim, eu estou. Ela falou, vamos então concordar com isso, de que o que quer que esteja fazendo com que esse carro não ligue, esse vai ser consertado, esse carro vai pegar e nós vamos voltar para o campus. Então, muito bem, demos as mãos e ficamos em concordância, sabe, Senhor, nós oramos a oração de concordância e nós falamos para ele, vai lá e inicia o carro. Ele falou, não, já tentamos, já vai lá e coloca a chave no carro novamente para a gente ir embora. E ele foi lá, entrou no carro e o carro pegou aquilo me impressionou, sabe, me impressionou, foi a razão pela qual isso me impressionou, porque agora eu encontrei alguém que podia orar a oração de concordância comigo e as coisas acontecem, sabe? Isso fez uma diferença. Eu lembro que depois que nós casamos, eu nunca esqueço, teve um dia que eu não consegui encontrar minha chave, eu estava lá no apartamento, eu falei, você viu minha chave? Eu estava subindo e descendo a escada, olhando ao redor, ela olhou para mim e ela falou, você pediu seus anjos para te ajudar a encontrar a chave? Eu fiquei com um pouquinho de raiva, sabe? Eu falei, não pedi, não. Eu falei, ok, anjos, me ajudem a encontrar as chaves. E falei, voltei lá para cima para procurar novamente. E a cama estava pronta, o quarto estava organizadinho. E quando eu olhei, cheguei lá em cima, minha chave estava bem ali, perto da cama, sabe? Então eu sabia que os meus anjos, onde quer que a chave estava, eles foram lá e colocaram lá para eu poder ver, sabe? Mas eu estou falando isso para falar o seguinte, eu sei que temos algumas pessoas jovens aqui, você precisa crer em Deus para uma pessoa de Deus para você casar. Isso vai fazer toda a diferença no mundo, vai fazer a sua vida ficar muito melhor, muito mais fácil. A vida vai ficar muito mais fácil, amém? Ainda que isso tenha sido extra, não vou cobrar vocês por essa aqui que eu falei agora, amém? Mas a chave é conhecer a voz dele, sabe? E a voz de um estranho não seguir. Vamos agora para João capítulo 14, nós vamos ler vários versículos no capítulo 14. E podemos começar, na verdade, em João 14, 16. Ele está falando sobre o Consolador. Vamos começar no 15. João 14, 15. Ele fala, se você me ama, guarde meus mandamentos. Se você ama a Deus e você guarda os mandamentos dele, depois ele fala que eu orarei ao Pai e ele dará a você um outro Consolador. Agora, o Espírito Santo é chamado de Consolador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nesses versículos aqui, Jesus está falando, ensinando sobre o Espírito Santo, ou o Consolador que viria, sabe? E ele estava informando a eles que, sabe, se você voltar aos primeiros 2 versículos do capítulo 14, sabe, ele teve que ir embora. Se eu não for embora, o Consolador não virá. Eu vou para preparar um lugar para vocês, sabe? Então, onde eu estou, para que onde eu esteja, você também possa estar. E depois ele fala, eu não vou deixar vocês sem consolo, sabe? Estou tentando visualizar como que o Senhor compartilhou isso comigo. Enquanto Jesus estava na terra, ele era o consolador deles. Dando um exemplo aqui. Quando Jesus falou para eles, vamos entrar no barco para ir para o outro lado, Jesus foi no barco e dormiu, tirou uma soneca. Eles estavam lá no barco e de repente o mar se levantou e teve uma tempestade.
e o barco estava indo para frente e para trás, eles ficaram com medo. Então eles acordaram Jesus e falaram: Jesus, você não se importa que estamos perecendo? E ele falou: vocês de pequena fé. Sabe, Jesus se levantou, ele acalmou o mar, sabe? Mas aquilo era um consolador, ele era um consolador, sabe? Você está com medo, o barco lá, as ondas estão batendo, de repente, sabe, você pensa que você vai perecer, vai morrer, mas Jesus estava no barco. E veja, quando você tem uma tarefa, você não pode ser tirado de cena. Quando você tem uma tarefa de Deus, especialmente quando você ouve de Deus, porque aquela tarefa que Deus te deu precisa ser cumprida. Deus sabia que ele iria para o outro lado para fazer ministério lá. E ele tinha que contar com o time dele com ele, sabe? E você vê, é por isso que é extremamente importante você estar no time certo. Pense sobre isso. É muito importante estar no time certo, sabe? Porque, sabe? Como eu posso falar isso? Porque a unção que está sobre o homem de Deus, ela está sobre todos nós. E nós todos temos uma tarefa aqui na Igreja Word of Life. Então, quando você começa a aprender a como cumprir a sua tarefa, sabe? Você se torna valioso para Deus, sabe? E você talvez possa falar: mas eu sou apenas uma pessoa que cumprimenta as pessoas. Não, você não é apenas uma pessoa que cumprimenta as outras. Você está cumprimentando as pessoas, especialmente pessoas novas que estão vindo pela primeira vez. Você está fazendo as pessoas se sentirem bem-vindas. Você está fazendo as pessoas se sentirem como se fossem importantes, sabe? Ah, mas eu sou só um diácono. Não, mas você está colocando, você está ajudando as pessoas a se sentarem. As pessoas não têm que procurar você, falar: tem um lugar aqui para você sentar. Ah, eu sou só uma pessoa que ajuda no estacionamento. Não, você está tornando fácil para as pessoas a entrada e a saída do culto, sabe? Ou apenas trabalho lá com as crianças. Você está cuidando daquelas crianças para que os pais possam vir e ouvir a palavra, sabe? Imagina se o apóstolo precisasse fazer tudo isso sozinho, sabe? Ele não poderia, de forma eficiente, fazer o que Deus chamou ele para fazer, sabe? Toda vez que Deus tem uma visão, ele sempre cerca aquela visão com pessoas para apoiarem aquela visão, para que a visão possa ter pés e a visão possa agora começar a se mover para frente, sabe? Avançar. Ele não está aqui hoje, mas eu estou aqui para ajudar ele a carregar essa visão, sabe? Você está aqui para ajudar a carregar essa visão, sabe? A obra do ministério continua, independente, amém? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, louvado seja Deus, amém. Muito bem, vamos ver o versículo 17, está falando sobre o Espírito Santo. E eu disse que o Espírito Santo era o Consolador, sabe? E eu ponderei sobre a palavra Consolador por um tempo, e nos últimos 2 dias fez um pouquinho de frio. Minha esposa guarda um pouco de cobertores lá no sofá, bem macio, nos nossos sofás, para quando ficar muito frio, você pode jogar aquele cobertor sobre você, sabe? Ele faz você ficar quentinho, ele mantém você quentinho. Então, é uma coberta. Então, o Espírito Santo, ele é a nossa coberta. Ele consola a gente, ele nos protege, sabe? Ele faz com que a gente ande em vitória em cada área das nossas vidas. Versículo 17 fala: até mesmo o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê nem o conhece, mas você o conhece, porque ele habita com você e estará dentro de você. Então aqui Jesus está dando, o Espírito Santo não havia vindo ainda, porque Jesus ainda estava na terra, mas ele está preparando eles, informando eles que o Espírito Santo vai estar dentro de você, vai estar com você e ele vai estar dentro de você. Veja, quando você recebeu Jesus, o Espírito Santo veio dentro de você na medida da salvação, sabe? E depois, quando você foi cheio do Espírito Santo agora veio para dentro de você, na plenitude dele, o Espírito Santo vivendo dentro de você. E isso é Deus. Isso é ter uma consciência de Deus dentro de você. Isso é ter a mente de Cristo vivendo dentro de você, sabe? Então, quanto mais tempo você tira para se familiarizar com Ele, mais agora Ele vai te liderar e te guiar para a vontade perfeita de Deus, porque o que você estará fazendo é você estará se alinhando com a vontade de Deus, sabe? Você vai querer se alinhar com a vontade de Deus. Eu tenho aqui, quando você alinha a sua vontade com a vontade de Deus, você ouve a voz dele com mais clareza, com mais distinção e com mais pontualidade, mais precisão. Você precisa de uma unção apostólica para te colocar numa posição, no lugar espiritual apropriado para que você precisa estar. Você precisa de uma unção apostólica, porque se não fosse pelo apóstolo, se não fosse pela igreja Word of Life Christian Center,
eu não tenho ideia de onde eu estaria. Eu estou sendo honesto com vocês, eu não faço ideia. Voltando lá, sabe, a falar, eu falei sobre meus dias de faculdade e Deus começou de forma me direcionar, me apontar para minha esposa. Casamos, eu comecei a trabalhar no emprego por 37 anos, 40 e poucos anos, e eu fiquei ocupado apenas sobre ser um pai, ser um marido, sabe, ser um empregado, e por anos, sabe, eu frequentava a igreja, mas eu ainda assim não estava na vontade perfeita de Deus. Eu estava fazendo algumas coisas boas, mas eu não estava fazendo as coisas que Deus havia me chamado para fazer, sabe? E não foi até quando eu entrei em contato ou vim para este ministério, onde de repente agora Deus começou a falar novamente. Eu não posso falar todos os detalhes, que não dá tempo, mas eu lembro minha esposa, ela falou, foi entre Natal e Ano Novo. Como o dia de Ano Novo é amanhã, Natal foi 6, 7 dias atrás. Lá em 1989, era um domingo entre Natal e Ano Novo. Minha esposa falou, vamos para a igreja Word of Life Christian Center hoje. Ela já tinha vindo aqui quando eu estava trabalhando, e eu não estava vindo, sabe? Mas eu estava num humor festivo, eu falei, então vamos lá. Então, nós saímos de casa e viemos... E sabe, veja, o que acontece foi, Deus estava me colocando numa posição onde eu ia poder ouvir a voz dele novamente, sabe? Eu estava lá na igreja antiga, que já foi queimada, nem está lá mais, eu nem sei o que eles têm lá agora, mas tinha uma pilastra bem no meio da igreja, eu estava sentado perto dessa pilastra, que ajudava a segurar o teto da igreja, sabe? E de repente, enquanto o apóstolo estava ministrando, eu ouvi uma voz que falou, é aqui onde você precisa estar. Eu olhei ao redor porque eu pensei que o rapaz atrás de mim estava falando comigo. E eu olhei e falei, não, eu estava olhando o Dr. Thompson, estava olhando para mim. Eu falei, Senhor, isso é o Senhor falando. E eu falei, ok. Eu não falei nada para minha esposa na época, nós fomos para casa e eu falei para ela, o Senhor falou para mim hoje e me disse que nós precisamos estar na igreja Word of Life Christian Center. Ela olhou para mim e falou para mim, eu sei, eu estava esperando você. Eu estava esperando você, sabe? É por isso, voltando para o que eu falei mais cedo, eu estou jogando alguns pontos aqui, alguns plugs aqui. É bom você ter uma esposa de Deus, sabe? Porque se não fosse por ela, naquela época, eu não sei se eu teria vindo. Mas quando eu vim e Deus falou comigo, e no domingo seguinte, sabe, ele deu o convite, eu fiquei de pé, eu olhei para ela, ela ficou de pé. Então nós viemos até o altar, e quando o apóstolo, sabe, ele veio, ele olhou para mim e falou, filho, ele havia ministrado a nós mais ou menos 3 ou 4 anos antes. E ele falou para mim, ele falou, você vem, você pode ouvir do meu ministério, não falo para você sair da sua igreja, mas filho, você tem um chamado de Deus sobre a sua vida, você precisa ser pastoreado. Eu não penso que você tem sido pastoreado, em outras palavras, basicamente você precisa de um pai espiritual, que ele estava falando, sabe? Você precisa de alguém que possa te nutrir, e eu não estava sendo nutrido. E eu nunca havia na minha vida toda tido alguém que falou minha vida da forma que ele falou pra mim naquele dia, sabe? Ele abriu o meu correio lá, minha carta, eu nunca tinha me visto antes, mas é quase que ele podia ver, ler e ver através de mim, e me ler como se fosse um livro, sabe? Eu não estava fazendo o que Deus havia me chamado para fazer. Então quando ele veio e falou, filho, você precisa estar aqui. O Senhor falou para mim que você vai ser um dos meus membros daqui da igreja. Eu falei, uau, sabe? E veja, isso é o que um profeta, até mesmo naquela época, ele estava operando no ministério profético, no ministério apostólico, sabe? Eu entrei na igreja, isso foi indo para 1990. E penso que aconteceu 4 ou 5 meses depois. O Ever Increasing Training, Centro de Treinamento Ever Increasing Ministries foi aberto. E do púlpito ele falou, eu vou começar a escola de ministério. E, sabe, eu quero que você, homens e mulheres, que vocês orem sobre isso e se matriculem na escola de ministério. E, de repente, o Espírito Santo começou a falar. Eu estou ouvindo a voz dele agora, porque eu estou me alinhando, eu estou numa posição onde Deus pode falar comigo, ok? E isso é extremamente importante, estar na posição certa, onde Deus pode falar com você. Agora, se eu estivesse lá no bar, ou no clube, ou no jogo de futebol, eu não sei se ele teria me falado isso, mas eu estava onde Deus havia me chamado para estar, sabe? Então, eu estou me alinhando, sabe? Onde eu preciso estar. Então, eu me matriculei na escola de ministério. Foi de 2 anos, agora chamamos de Ever Increase Training Center, Ever Increase World Training Center, e Deus me abençoou para ser um mestre nessa escola. Eu ensino, eu dou aula. Mas aqui está
a coisa verdadeira. Toda vez que eu falo isso, me faz engasgar. Eu fico engasgado aqui quando eu falo, porque o dia antes de nós nos formarmos, o Kenneth Hagin estava tendo uma conferência do Espírito Santo em Jackson, Mississippi. O apóstolo estava lá. E eu cheguei tarde no santuário naquela noite, e eu compartilhei isso antes. E não tinha mais cadeiras no santuário, estava tudo cheio, estava transbordando no prédio anexo. E o apóstolo me viu e ele falou para eu vir, chegar até para frente. Ele estava na primeira fileira com o irmão Ronald. E ele falou: filho, tá com assento? Eu falei: não, eu não tenho, por isso. Ele falou: eu acho que eu vou sentar lá. Ele falou: não, eu tenho favor com o diácono, deixa eu ver o diácono aqui. Ele chamou o diácono veio. Ele falou: isso aqui é um dos meus homens de Deus da minha igreja, você pode ter um assento para ele? Apóstolo, Dr. Thompson, tudo está cheio aqui, mas o que estamos a ponto de fazer? Estamos a ponto de colocar algumas cadeiras aqui na fileira do meio. Então eu vou lá pegar uma cadeira, colocar a cadeira do lado de você, ele vai sentar do seu lado. Então eu estou sentado bem no centro, do lado do Dr. Thompson, apóstolo, sabe? E o Kenneth Hagin vem e começa a ministrar, e eu já estive em várias conferências dele com o apóstolo, onde o Kenneth Hagin estava ministrando, exatamente como ele falou. Ele pode começar a ministrar lá, onde o Ricardo está, mas ele vai encontrar o apóstolo e vai ficar de pé lá, onde o Fred estava, ficar lá e ministrar para ele. Então ele veio, eu estava na cadeira, e ele estava olhando por cima de mim para o apóstolo. Eu estou aqui, o apóstolo está lá. O único motivo pelo qual eu estava próximo é porque eu estava atrapalhando o caminho. Eu estava no meio. Mas isso é o que Deus falou para mim. Ele falou: filho, ele disse, você está na minha vontade perfeita. Ele disse: eu sei que você queria ir para o ministério desse homem, mas essa não é a minha vontade para você. Eu chamei você para submeter e servir o meu homem de Deus. E ele é submetido ao Kenneth Hagin. Então, não pense que você está recebendo tudo que você precisa aqui, porque o que o homem de Deus está derramando sobre ele está derramando sobre você. Então, você está recebendo todas as coisas que você precisa, sabe? E daquele ponto em diante, sabe, as coisas escalaram, sabe? Ministério prisional, escola de ministério, sabe? O que quer, sabe? Fazer o que quer que ele fale, o que quer que precisa ser feito, eu faço. Porque eu lembro quando Deus falou para mim, ele falou: filho, eu vou te usar em apoio ao ministério. Então você não vai sempre estar na frente, sabe, atrás do púlpito. Ele falou: mas você vai estar no background, lá atrás. E não pense que isso é um chamado menor, porque tem uma grande responsabilidade, sabe? Então, e é por isso que eu falo para as pessoas: onde quer que Deus te chame para ir, não olhe para, não minimize, não menospreze o seu chamado, porque os membros mais fracos, as escrituras falam sobre tem mais os que, porque realmente às vezes é tão quanto, às vezes é até mais importante, amém? Vamos avançar, o meu tempo está avançando. Isso foi o que Paulo falou sobre o Espírito Santo. Você não precisa abrir lá, mas 1 Coríntios 14, 18, Paulo falou: eu agradeço a Deus que eu falo em línguas mais do que vocês todos. Paulo ilustrou a importância de orar em línguas. Não tem como você orar no Espírito Santo exageradamente, demais. Não tem como você orar no Espírito Santo demais, sabe? Mas a única chave é: tire alguns breaks para deixar ele falar com você, sabe? Você vai querer que isso seja um diálogo. Você ora, aí depois você ouve, sabe? E às vezes a Bíblia fala para se aquietar e saber que eu sou Deus. Isso é extremamente importante, que nós saibamos como ficar aquietados. Quando você começa a alinhar a sua vontade com a vontade de Deus para a sua vida, o Espírito de Deus começa a falar mais diretamente com você, te direcionando para a vontade perfeita dele. Um apóstolo estrutura o governo do céu na terra, para que os portais do céu possam ser abertos, para que aqueles que desejam possam entrar, e os que estão conectados possam entrar e se beneficiar, sabe? Há uma conexão do céu na terra, que o apóstolo, por causa do chamado dele, que o apóstolo abriu. As janelas do céu estão abertas para nós, sabe? Tudo que precisamos fazer é nos posicionar corretamente, sabe? E entrar nas bênçãos de Deus, entrar na bondade de Deus.
porque está lá para nós, sabe? Mas é extremamente importante que nós ouçamos, que a gente ouça a voz de Deus e tenhamos uma direção precisa, clara, direção precisa e clara sobre o próximo passo a dar, o próximo emprego, sabe? A pessoa que você vai casar, nosso ministério. E às vezes nós precisamos apenas esperar e as coisas talvez não aconteçam imediatamente, mas se Deus falou, vai acontecer, sabe? Mas você precisa estar pronto, amém? Sabe? Judas 20 fala, mas vocês, amados, edificando-se a si mesmos na sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. O apóstolo falou, mantendo a sua fé cheia do Espírito Santo. Você precisa manter a sua fé cheia do Espírito Santo. Como que você mantém a sua fé cheia do Espírito Santo? Orando no Espírito Santo. Continua orando no Espírito Santo. Veja, quando você ora no Espírito Santo, você está se edificando, sabe? Eu uso a ilustração de uma pessoa que faz musculação. O meu filho gosta de levantar peso, ele estava aqui pro dia do Natal, sabe? Ele é todo musculoso assim, ele tem lá o tanquinho, ele corre, ele desfruta, ele gosta de fazer exercícios. Quando você ora em outras línguas, assim como uma pessoa que se exercita e cresce músculos, você está construindo músculos espirituais. E o que está acontecendo é, você está se tornando mais antenado, está ficando mais antenado. Lá antigamente as pessoas não ouvem rádios tanto mais, mas lá atrás, antigamente, você tinha o AM FM. E à noite, as estações de AM, você conseguia pegar melhor, com clareza. Porque é algo chamado ionosfera, que as ondas de rádio elas batem na ionosfera e conseguem e você consegue ter passa por cima das nuvens. Mas às vezes você precisa brincar ficar com aquele botão para frente e para trás para conseguir chegar naquela estação, sabe? Quando você está orando no Espírito Santo, você está se antenando seus sentidos espirituais para ouvir Deus. Você está antenando ali, alinhando. Entendi, Senhor, eu te ouço agora, Senhor. Isso é importante, porque você vai querer ouvir o que Deus tem para falar. E Ele está sempre falando, mas nós sempre precisamos estar numa posição e num lugar onde estamos ouvindo. Isso é extremamente importante, porque estejamos ouvindo Deus, amém? Isso é o que o apóstolo falou uns 2 domingos atrás. Ele falou... Essa é a liberdade espiritual verdadeira em maturidade. Você está sendo chamado para andar em fé na sua dimensão mais alta. A fé mais forte que você experimentará precisa ser cheia do Espírito Santo. Então, sua fé precisa ser cheia do Espírito Santo. E depois eu adicionei, tendo a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e se render ao Espírito de Deus, produzirão consciência sobrenatural que não podem ser separadas. Não pode ser separadas. Essa é a maneira. E é tão importante que você comece a se edificar na sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Sabe, a Bíblia fala que aquele que fala numa língua desconhecida, fala não a homens, mas a Deus. Sabe, no entanto, no Espírito nós falamos mistérios ou segredos divinos. Quando você está orando em outras línguas, você está orando mistérios divinos. E muitas vezes Deus, quando você está quieto, Deus vai te dar revelação daquilo que você tem orado. Sabe, Ele vai te dar uma iluminação sobre o que você tem orado. E às vezes, talvez você esteja orando sobre algo para outra pessoa, mas sabe, porque a pessoa está em necessidade lá. Eu lembro uma situação... Isso foi quando eu era estudante, as pessoas que são familiares com a faculdade Sauner, são familiares com, tem um pilar lá vermelho, lá perto do rio Mississippi, com um símbolo lá, era um dos lugares que eu ficava para orar. Então eu estava sentado lá, orando no Espírito Santo, era um sábado, estava curtindo minha comunhão com Deus lá, e de repente o Espírito Santo falou comigo, ele falou, pare, levante-se e ande mais ou menos meia milha até o Centro Metodista. Eu tinha a chave do Centro Metodista, que a gente tinha reuniões de oração lá no Centro Metodista. Falei, ir lá no Centro Metodista, mas sabe, novamente, sabe, obediência instantânea ou obediência parcial. Obediência parcial é desobediência. Então, me levantei, andei mais ou menos meia milha, passei um pouquinho do estádio de futebol e fui lá para o Centro Metodista. Antes de você chegar lá da ponte que cruza
a parte rural lá. Quando eu cheguei lá, tinha uma jovem sentada na escada. A blusa dela estava toda virada, a roupa estava sem sapato, o cabelo estava todo bagunçado. E eu falei, senhora, a senhora está bem? E ela falou, eu e meu namorado tivemos uma briga. Ele quis ter um relacionamento comigo, mas eu não quis, então ele me forçou. Ela foi estuprada, sabe? E ela falou, eu estou aqui porque eu sei que isso aqui é uma igreja, um centro metodista, e eu queria ficar o mais próximo de Deus que eu pudesse, porque eu estou me sentindo suja, sabe? Eu sinto como se eu deveria não ter me cedido, mas ele se forçou, me forçou. Então eu falei, deixa eu orar com você. Ela não quis oração, eu tentei comunicar com ela, eu falei, bom, eu vou te falar o seguinte, eu vou entrar lá, se você quiser ajuda, você pode sentar, tem uma mesa lá, eu posso te dar um pouco de água, você pode ir lá no banheiro se limpar. E eu entrei, 2 minutos depois ela veio, entrou, eu sentei, ministrei a ela recebeu Jesus na vida dela, ficou cheia do Espírito Santo e imediatamente a face dela mudou, imediatamente, sabe? Sabe como ela pensou que estava no fim da linha já e de repente agora ela experimentou esperança, ela experimentou paz, sabe? Mas eu volto para o fato de que eu estou lá orando em línguas e de repente o Senhor fala, pare e vá lá. E eu fui, sabe? Eu pude ministrar alguém. Sabe, uma das coisas que fazemos neste ministério, sabe, é transformar as vidas das pessoas com a palavra de Deus, equipando o corpo de Cristo para evangelizar o mundo, sabe, nós temos muitas pessoas que já receberam Jesus, o Espírito Santo pode te liderar para a pessoa que mais precisa, sabe, e isso aconteceu, não foi uma vez, não foi 2 vezes, mas várias vezes, em situações onde apenas ouvir a voz dele, sabe? Ouvir a voz dele. Eu lembro uma outra situação no Ministério Prisional, eu estava tentando entrar num local lá em La Place, e eu dirigi até lá, era um lugar novo, uma prisão nova, e eu tentei entrar no lugar, e quando eu abri a porta, um dos soldados estava saindo. O Espírito Santo falou comigo, ele disse, esse é o homem com que você precisa ver. E eu estava lá na minha mente natural, fui lá na mesa, me apresentar, sabe, descobrir qual é o processo para entrar aqui. Quando eu cheguei na mesa, o rapaz na mesa falou, o rapaz, se você precisa ver, acabou de ir embora, ele acabou de sair pela porta, era um rapaz alto, eu descrevi, ele falou, esse mesmo, eu abri a porta para ele. Eu falei, deixa eu tentar ver se ele ainda está no funcionamento. O Espírito Santo foi gracioso, sabe? Quando ele me falou que aquele homem que eu precisava ver, eu deveria ter começado a falar com ele bem ali naquela hora, sabe? Mas, aqui novamente, eu estava tentando olhar para as coisas no natural. Então, às vezes, nós ficamos tão mentalmente, com a nossa mente natural, e não somos bons espiritualmente falando. O Espírito Santo foi gracioso, alguém parou ele no estacionamento, e eu fiquei lá atrás dele enquanto ele terminou de falar com um outro oficial. E eu falei, com licença, rapaz, você é o sargento tal e tal. Eu me apresentei e eu falei pra ele que eu estava ali para fazer isso. Aí ele falou, pode voltar amanhã, eu posso te dar uma ficha para você preencher. Eu falei, estou aqui agora, se não for um problema para o senhor, você pode me dar a ficha para preencher agora, porque eu preciso voltar de Baton Rouge, Sona La Place, era um pouco longe. Ele falou, tudo bem. Isso aconteceu e as coisas deu tudo certo, sabe? Foi uma porta que abriu, mas aqui novamente, foi ouvir o Espírito Santo, sabe? Ele direciona você em caminhos, sabe? Mas é conhecer a voz dele, e conhecer não somente a voz dele, mas obedecer a voz dele. Isso é pivotal, é extremamente importante. Tem tanto poder disponível para nós agora. Nós precisamos fazer a mudança sem ficar distraídos. Isso é o que o apóstolo falou 2 semanas atrás. Orar no Espírito Santo e ouvir e obedecer a voz impede você de ficar distraído, sabe? Quando você fica distraído, você fica indo para frente e para trás, não tem direção clara, mas quando você faz a mudança, se você estiver num carro, sabe, alguns carros têm várias marchas, e cada vez que você vira uma marcha diferente, você tem mais poder, você vai mais rápido, você vai para a primeira marcha, você vai talvez a 20, 25, segunda milha, você vai até 40 milhas, terceira marcha, você realmente está se movendo, e alguns desses carros agora têm 10 marchas, e alguns têm pedais, tem botões também no seu volante, e quando você vai na marcha maior, você consegue realmente, o apóstolo falou, faça a mudança para uma marcha maior, faça a mudança para onde o poder que Deus tem para nós
Nós já temos isso, apenas precisamos fazer a mudança para entrarmos. Nós já temos isso, sabe? E não tem nada não é nada que precisemos orar, já é nosso. É só uma questão de fazermos a mudança para entrarmos na marcha certa e começar a mover, a avançar nas coisas de Deus. Ele falou, o Espírito Santo. Eu estou apenas citando algumas coisas que o apóstolo falou. Tem mais ou menos 2 minutos. Essas são algumas coisas que eu anotei. Eu penso que qualifico para falar o que ele fala porque eu sou submetido a ele, sabe? Eu lembro, há um tempo atrás, ele voltava da conferência que ele ministrava o sermão do Kenneth Hagin, palavra por palavra, porque eu estava na conferência e falei, essa é exata, mas ele não, ele teve o mesmo poder, o mesmo efeito, o mesmo poder. O Espírito Santo é o ungidor, ele é o revelador, ele é o consolador, ele é o Espírito da verdade. João 16:13. Ele te guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele falará. E tudo que ele te mostrará as coisas que estão por vir. Agora, isso é extremamente importante. O Espírito Santo, ele te mostra as coisas que estão por vir, sabe? Ele vai... eu vou usar a ilustração. É como se fosse um controlador de tráfego aéreo. Você consegue ver o controlador de tráfego aéreo, tem todos esses instrumentos. E eles conseguem ver, sabe? Até mesmo com tempo ruim, eles conseguem falar que o avião o avião precisa ir mais alto, ou descer 10 mil pés, ou ficar naquele nível. Ele te fala, porque tem um outro avião, o tempo tá ruim, o que é que seja. Deus consegue ver coisas que nós não conseguimos ver, sabe? Nós apenas conseguimos ver tão longe. Mas quando nós dependemos dele, ele nos guia, ele nos lidera, ele nos direciona em caminhos, no caminho que ele quer que a gente vá. O Espírito Santo abre o céu. Ele abre o Pai, ele abre o Senhor Jesus Cristo, ele abre a palavra de Deus para nós, ele abre o sobrenatural. E nós conseguimos ter sabedoria e coisas que não sabemos. Ele pode nos falar o que fazer. E quando ele quando ele nos fala o que fazer, podemos fazer no poder dele, porque agora nós temos a sabedoria dele, a revelação dele, a habilidade dele, amém? Eu estou olhando para o meu tempo aqui. Em conclusão, faça de 2026 o ano onde você fica mais próximo, você fica mais íntimo do Espírito Santo, onde você fica familiarizado com ele numa dimensão mais profunda e mais íntima. E você vai se encontrar indo de um nível para o próximo nível para o próximo nível. Amém. 4, 3, 2, 1. Amém. Aleluia.